Continuando a série especial de vídeos Esquenta para os shows do Halloween que vão acontecer aqui em São Paulo nos dias 8 e 9 de outubro, no antigo Espaço das Américas, atual Espaço Unimed. E já aviso que para o dia 8 não tem mais ingressos, é isso mesmo, acabou, sold out, lotado. Se você quiser ver Halloween com a banda Hammerfall, que é a banda convidada, você tem que comprar ingressos para o dia 9. Foi o dia que eu comprei, estarei lá no domingo, beleza? E por isso, como grande fã que sou da banda alemã, eu faço aqui uma série revisitando a discografia dos caras, comentando alguns dos álbuns que eu acho os mais importantes, inclusive que tem músicas no setlist da atual turnê, beleza? Vamos trocar ideia sobre isso, vocês já viram, já falei sobre o Walls of Jericho, agora vamos trocar ideia sobre o Master of the Rings, beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos, pode colar. Eu sou o Cello Emerson e vocês assistem agora o canal Metal Musicast. Eu quero falar com vocês sobre alguns detalhes do Master of the Rings e principalmente sobre as circunstâncias que estavam em torno da banda na época da composição, da produção e do lançamento desse aqui, que eu acho um dos melhores discos do Halloween. Vamos trocar essa ideia? Eu quero que vocês se lembrem comigo que pouco antes da gravação do Master of the Rings, o Halloween era dado como um grupo encerrado, acabado. Ninguém punha mais fé nos caras. Por quê? Eles tinham chegado no fundo do poço, enfrentavam os piores perrengues já enfrentados durante toda a sua carreira. Lembrem que eles tinham gravado o Pink Bubbles Go Ape e aqui eles já não tiveram uma boa aceitação do público e, além do mais, se envolveram num processo judicial com empresários e gravadora, ficaram impedidos de produzir, de fazer turnês, de promover o disco. Depois passa toda aquela treta judicial, a EMI brigou por eles foram para a gravadora, eles eram empresariados pelo Rod Smallwood, que é o empresário famoso do Iron Maiden, né? E pela Sanctuary Music. E os caras brigaram por eles, conseguiram, e vejam que eles lançam depois o Chameleon, tá aqui, ó, pela EMI, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, o selinho da gravadora, que era uma major, né, uma gravadora gigantesca, a mesma do Iron Maiden, e o mesmo empresariamento também dos ingleses, mas eles vêm com o Chameleon, que vocês que são fãs do Halloween sabem, foi um fiasco. Eles vieram como uma banda de pop rock, os fãs não abraçaram. Lembrem das informações, eles tiveram diversos shows da turnê do Chameleon cancelados por falta de interesse, falta de venda de ingressos, baixa venda de ingressos. E mesmo os shows que se confirmavam, tinham pouco público. Os caras estavam numa treta absurda. A gravadora, depois disso, demitiu os caras. Então os caras estavam sem gravadora, sem um orçamento grande de dinheiro mesmo para trabalhar. Estavam com muitas tretas internas. Então eles precisavam se resolver logo, dar um passo à frente logo, senão a banda ia acabar. Como se não fosse pouco, a situação estava mais grave ainda por conta dos problemas físicos e psicológicos do batera, do Ingo Schwistenberg. Olha só, vamos pôr um apelido nele para facilitar de falar o nome alemão. Mas o Ingo, a gente sabe que depois ele teve um fim trágico, mas aqui ele já apresentava bastante dos sintomas de uma diagnosticada ali na época recentemente esquizofrenia, num grau muito alto. Então ele, na turnê do Chameleon, ele começou a ter alguns surtos, como por exemplo num show em que no meio das músicas ali, já no meio do show, ele se levantou, começou a gritar, caiu ali no kit de bateria, nos tons, nas caixas, gritando que estava vendo o capeta, estava vendo o diabo. Então o cara estava tendo uns surtos ali, o negócio era grave. Isso também, além de ser um problema para a banda, porque ele teve que ser substituído por um amigo do Michael Wicat ali nos shows finais da turnê, ele não pôde voltar para compor o que seria o Master of the Rings, porque o Michael Wicat, tem gente que pronuncia Wicat, tem gente que fala Weicat. Em alemão, ele se anuncia, você vê nas entrevistas, ele falando que ele se chama Michael Wicat. Então vamos falar Michael Wicat. Então, o Michael Wicat, que era quase que o dono da banda, tinha uma voz mais proeminente ali nas decisões empresariais do grupo,
ele não queria mais o Ingo Schwistenberg na banda, porque ele achava que o amigo ali precisava se tratar, o sujeito tinha problemas mentais, que não eram pouca coisa, e além disso, bebia muito, se drogava. Isso estava chegando a níveis alarmantes, e o Michael Weikart falou, ó, vai se tratar, a vaga é tua na banda, mas vai se tratar, você só volta quando você estiver bem. E para isso, ele colocou um amigo ali, né? Um amigo que concluiu a turnê, certo? Depois a gente vai falar mais uma vez dele. Bom, o fato é, os caras se reúnem depois, sem gravadora. O Rod Smallwood e a Sanctuary Music conseguiram um contrato com uma gravadora nova, muito menor, até tradicional, chamada Castle Communications, que era assim mais adequada, na minha visão, para o Helloween, porque tinha um selo especializado em heavy metal. Saberia trabalhar melhor a banda do que a Major e EMI. Então ele conseguiu uma gravadora nova, mas com um orçamento menor, não tinha toda aquela grana que eles gastavam na época da EMI, mas eles tinham uma grana já para trabalhar. E eles começaram a se reunir para compor. A decisão do Michael Weikart era se afastar da sonoridade experimental, sobretudo do Chameleon, que tinha sido um fiasco. Os caras não queriam mais pagar de ser Queen, ser Beatles, era voltar a fazer heavy metal. O único que foi meio que contra isso foi o Michael Kiske. Quando os caras se reúnem de novo, o guitarrista da época, o Roland Grapple, tinha músicas mais metal, o Michael Weikart tinha músicas mais metal, o Michael Kiske chega com mais músicas experimentais, mais violão, sopros, violinos, orquestrações, aquilo que depois ele vai desenvolver na carreira solo dele, é o que ele queria continuar fazendo. E os caras disseram, não dá mais, chegamos no fundo do poço com isso aqui, se continuar a banda acaba. O Michael Kiske disse que foi injustiçado, que se os caras compusessem metal ele cantava, é que as músicas dele é que eram mais assim. Bom, o fato é, ele estava descontente, estava estressado com a situação, numa conversa ali com o Roland Grapple, ele acabou falando que estava pensando em sair da banda e pediu para o Roland Grapple não falar. O Roland Grapple foi lá e fofocou pro Michael Weikart, ó, o cara quer sair e tal. O Michael, dono da banda, demitiu o Michael Kiske. Isso era um grande problema, porque os caras não tinham mais uma das maiores vozes do heavy metal, até hoje, Michael Kiske, uma das grandes revelações na época. A própria gravadora ficou de cara, falou, pô, a gente comprou uma banda com um dos maiores vocalistas, e agora vocês tiram o cara. Bom, Michael Weikart já tinha na manga um amigo, né, o Andreas Darris, o Andy Darris, trouxe o cara que era do Pink Queen 69. Engraçado que ele já tinha recusado entrar pro Helloween na época do Pink Bubbles Go Ape, lá em 91, 3 anos antes. O Michael Weikart convidou o Andy Darris para entrar na banda, né, aquela coisa quase fazendo água ali, muita treta. E na época o Andy Darris não quis, porque o Pink Queen 69 tinha um bom contrato com gravadora, tinha uma certa reputação na crítica, estava ascendente e ele era proeminente ali na banda também. Agora, em 94, a situação era diferente. Ele não estava com tanta moral na banda, a banda querendo gravar um som mais grunge e tal. Ele aceitou, foi pro Helloween. A voz dele, a gente sabe hoje, é muito diferente em alguns aspectos da voz do Michael Kiske. Mas o que é importante é que o Andy Darris tinha muita personalidade, muito talento. Ele chegou já fazendo uma reunião e dizendo, olha, a gente não pode querer copiar os Keepers. São obras-primas, deixa lá, vamos caminhar adiante. Não vamos fazer um revival de metal melódico, de speed metal, nem como no Walls of Jericho, nada disso. Vamos partir daqui. E ele levou algumas músicas para o disco. Né? Ele levou algumas músicas que tem uma pegada mais hard rock. Como eu falei, a Perfect Gentleman, que está no setlist da banda atualmente, nessa turnê, dentre outras. Né? Então, o Michael Weikart também colocou 7 músicas aqui na sua capacidade de compor. Ele estava já bastante desgostoso com a banda, que os caras limavam muitas músicas dele. Então, agora ele tinha toda essa moral dentro do Helloween. O disco é sensacional. É um dos que eu mais gosto do Helloween. Começa com uma breve introdução. Quando eu ouvi a primeira vez, logo que lançou, me lembro que eu estava numa locadora de CD com meu amigo Tom. Abraço pro Tom que assiste meus vídeos aqui. E eu coloquei, vi essa introdução, né, Irritation. Imaginei, pô, vai vir um power metal melódico. Já tinha uma notícia ou outra na imprensa, a gente já lia em revistas, os caras iam voltar pro metal. Eu imaginei que ia começar, que a Soul Survivor seria quase que uma Eagle Fly Free nova. Mas não, começa uma batera, eu arrisco dizer, ó, vou provocar vocês que estão assistindo aí agora,
uma das melhores introduções de batera no heavy metal, né? Tá aí ao lado de Where It Goes There do Iron. O que vocês acham? Estou cometendo uma heresia de colocar aqui a introdução de batera de Soul Survivor ao lado da Where It Goes There, Painkiller do Judas Priest. Coloquem aí nos comentários se eu exagerei, se eu estou muito fanboy aqui do Halloween, e principalmente do Uli Kush. O Uli Kush também foi outro membro que entrou aqui especialmente para substituir o Ingo Schwistenberg. O Ingo realmente foi tirado da banda para se tratar, foi morar com uma irmã, e o Uli Kush era batera, ex-Gamma Ray. Eu já conhecia um pouco do universo Halloween, foi chamado pelo menos a princípio para ser um músico de estúdio, depois acabou ficando. Também é um excelente batera, muito talentoso e um grande compositor, opinou muito sobre arranjos de composição. Soul Survivor, sonzeira, não sei porquê os caras não colocam essas músicas no setlist. Depois vem Where the Rain Grows, que tem uma letra do Andy Darius, que retrata a experiência dele no Pink Panther 69, um pouco do desgosto que estava já naquela fase final. Tem uma excelente que é o Ike, tem um baita refrão, tem esse jeito mais melódico, mais hard rock, né? O melódico do hard rock do Halloween. Mr. Eagle, Take Me Down, Mr. Ego, né? Senhor Ego, era uma indireta para o Michael Kiske. Os caras estavam de cara com o Michael Kiske. Realmente, o Michael Kiske foi um cara que sempre batalhou pelo seu espaço. Não vou fazer um tribunal aqui, ficar julgando quem estava certo, quem não estava. O fato é que o Michael Kiske se envolveu em algumas tretas com o Michael Weikart, e aqui ele é homenageado, coloquem aspas aí no que eu estou falando, com a música Mr. Eagle. Na época ele ficou pé da vida, cara, eu falava na imprensa. O Halloween sempre foi notabilizado por ser uma banda de membros que lavam a roupa suja tranquilamente pela imprensa, tranquilamente ali hoje seriam as redes sociais, né? Mas nas entrevistas. Bom, a música Where the Rain Grows, curioso falar que já era da época do Chameleon. Os caras tinham recusado a música do Michael Weikart, que os caras não gostaram dela lá na época do Chameleon, mas é uma excelente música. Vem a Perfect Gentleman, que é o hardão que eu falei para vocês. The Game Is On e Secret Alibi são músicas que têm um jeitão bem hard rock de novo. Eles conseguiram aqui, na minha opinião, e eu quero saber a opinião de vocês também, chegar num equilíbrio muito bom entre o heavy metal e o hard rock que o Andy Darius trazia como abordagem para aquela linguagem de metal. Muito bom. Não foi um retorno ao speed metal, ao power metal melódico mesmo. Foi uma abordagem que foi muito moderna para a época. Foi muito atualizada para a época. Eu não sei a impressão que você tem quando você ouve Master of the Rings hoje, mas para a época, quando eu ouvi ali, naquela locadora de CD a primeira vez, eu percebi que era um passo além que tinha sido dado pelo Halloween, muito bom. Bom, na sequência Take Me Home, In the Middle of a Heartbeat. Essa In the Middle of a Heartbeat é também uma baladona, muito parecida com as bandas de hard rock mais pesadas do começo dos anos 90. Chego a dar uma viajada aqui, pareceu que o Skid Row fazia nos dois primeiros álbuns, principalmente ali as baladas do Slave to the Grind. Coloquem aí nos comentários se vocês acham que eu viajei. E termina com Still We Go, uma letra até com uma mensagem de que eles iam continuar e tal, estavam fortes nessa. Eu tenho essa versão aqui, que é dupla, e vem na sequência, no disco 2, algumas músicas a mais, né? A Can't Fight Your Desire, que é tirada do single Mr. Eagle, Star Invasion, da mesma forma, tirada do single Mr. Eagle, Cold Sweat, que é tirada do single Perfect Gentleman, Silicon Dream, tirada do single Perfect Gentleman também. Aí tem uma musiquinha Grapples, Malmsteen Suite 1001, do instrumental do Holland Grapple, sempre foi fã do Malmsteen. I Stole Your Love, do Kiss, né, essa pegada hard rock de novo aí, e Closer to Home, do Grand Funk Railroad, né, Closer to Home, isso mesmo. Essas duas últimas que eu citei, retiradas do single Soul Survivor. A Cold Sweat é do Tim Lizzy, beleza? Bom, o Halloween estava no jogo de novo, os fãs abraçaram, sensacional, depois eles continuaram aqui com The Time of the Oath. Na turnê do seguinte, eles vieram tocar no Monster of Rock aqui no Brasil, eu estava lá,
eu pude até ir no backstage, falei com o Andy Darius. Confiram também a entrevista que eu fiz com o Andy Darius, tá aí, peguem na playlist, nas entrevistas, tem a entrevista com o Andy Darius. Ali eu faço um elogio a ele muito sincero, porque para mim o Andy Darius é o grande nome do Helloween. Até hoje é um dos grandes nomes da banda, porque eu sei que os fãs gostam muito do Michael Kiske, é claro que eu também sou um grande fã da capacidade artística do vocalista, ele está nos maiores clássicos, é verdade, ele tem uma voz impecável para o heavy metal, é verdade, alguns fãs torcem o nariz de metal, gostam de algo mais agressivo, mas eu curto, porém, quem segurou a onda, carregou o piano, teve muita atitude, muito talento, muita criatividade foi o Andy Darius. Eu entrevistei ele, pude falar de alguma maneira isso para ele, confiram na entrevista. Além disso, eu acho que ele é uma grande personalidade ao aceitar o retorno do Michael Kiske agora, que está rolando agora, que vai ter na turnê que nós vamos assistir, eu no dia 9 de outubro aqui no Espaço Unimed. Eu falei isso para ele também. Vocês sabem o quanto houve de tretas entre vocalistas no Van Halen, no Black Sabbath, né, Dio e Ozzy. O Dio saiu da banda quando o Tony Iommi aceitou até colocar o Black Sabbath com o Dio para abrir para o Ozzy. Então, assim, tem muita questão de ego, tem muita treta. E aqui o Andy Darius não teve nenhum problema de ego. Aceitou, você pode contra-argumentar, dizendo, pô, Tielo, mas é lógico, tá rolando uma grana, tá rolando mais sucesso, não interessa. Teve muito cara que afundou a carreira porque colocou o ego acima de tudo. E o Andy Darius, cara sensacional como pessoa, as assessorias que já trataram comigo, que cuidam dos interesses deles, já me falaram que pessoalmente ele é mesmo isso que ele aparece nas entrevistas. Foi muito gente boa comigo, em off e também gravando a entrevista que ele fez aqui. Sou realmente um grande admirador do trabalho dele e pude falar isso para ele, admirador da pessoa que ele é e também do trabalho, né, da arte dele, da pessoa que ele é, que a gente conhece no recorte que a gente tem para ver nessa atuação, na chegada dele no Helloween, que já chega delimitando ali, olha, ele falou, não vou imitar, porque para alcançar as notas altas ele às vezes tem que fazer o falsete, então ele diz, eu não vou imitar o Michael Kiske, o cara é o cara, deixa ele. Não vamos tentar fazer Keepers of the Seven Keys 3, parte 3, não vamos. Eu sei que depois teve Legacy lá, mas ali ele falou isso. Deixa para lá o que está sagrado, vamos caminhar com as nossas próprias pernas. E deram um excelente primeiro passo naquela primeira fase. Tá aqui. E completando a formação, vocês sabem, né? O Marcos Grosskopf, excelente baixista do Helloween. Tamo junto? Inscrevam-se no canal Metal Musicast, comentem muito o que vocês acham dos vídeos aqui, compartilhem muito nos grupos, porque a existência do Metal Musicast depende do teu compartilhamento. Beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu!